Olá, meus caros. A medicina atual mudou muito, exigindo dos médicos conhecimentos que extrapolam as questões científicas e operacionais. Pensando nisso, como forma de auxiliar o médico no cotidiano, na sua clínica, seja em hospital, ou mesmo diante de questões relacionadas aos planos de saúde, a defesa profissional da SBN lançará diversos vídeos de natureza jurídica e de cunho educacional, buscando demonstrar ao médico como agir em determinadas situações, bem como explicando de forma clara e objetiva exigências constantes das legislações relacionadas à saúde. Doutores, a gente tem visto que a insurgência tem se mostrado bastante eficiente nesses casos. Obviamente depende da flexibilidade ou não da operadora, mas essas questões que nós vamos passar para vocês agora são questões que envolvem uma argumentação jurídica e técnica, portanto, seria passível de ser admitida. A junta médica, senhores, é regulado pela ANS, uma resolução super recente, que é a 424, pela Consul 898, e sim, tem força de lei. Essa discussão, eventualmente, de é devido, não é devido? Sim, é devido, até por conta de uma competência regulamentar que a própria Constituição Federal estabelece, a própria ANS. As regras, obviamente, primeira de todas, senhores, ética médica. Segundo, a própria resolução Consul, o Conselho Federal de Medicina expediu também duas resoluções de extrema importância. Peço atenção bastante nesse momento para que, inclusive, anotem o número dessas duas resoluções, a previsão eventualmente contratual e por último, a resolução normativa 424, recentemente, do ano passado, super nova. A resolução 898, a resolução Consul 898, essa é a pedra principal da questão referente à junta médica. A definição do impasse através da junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora, e por um terceiro escolhido de comum acordo pelos dois profissionais acima nomeados, cuja remuneração fica a cargo da operadora. Vejam, comum acordo por ambas as partes. Aí eu chamo a atenção para uma seguinte situação, que é o conflito de interesses. Eu tenho para mim que um auditor que é nomeado pela própria operadora para averiguar se o procedimento é correto ou se é validado ou não, me soa uma situação impeditiva, por conta do próprio Código de Ética determina que no artigo 93, ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa, de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho, ou empresa que atue ou tenha atuado, influir em seu trabalho. Evidentemente que existe uma situação onde outros vieses podem ser considerados na validação desse procedimento. Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção dos doutores. Eu junto aqui, inclusive, uma posição do próprio CREMESP, Conselho Regional aqui de São Paulo, de 2011, já não é tão novo, mas concordando com o que a gente defende. Portanto, em tese, há infração ao referido artigo do Código de Ética Médica por perda de isenção do perito frente a alguns periciados. Cabe ao consulente fornecer ao CREMESP os dados que dispõe para que seja aberta a competente sindicância para que se apure a existência ou não da perda de isenção no ato pericial. Veja, entendimento do próprio Conselho Regional de Medicina. Ok? Esse é o primeiro ponto. A resolução normativa 424, doutores, ela dispõe que é necessário, antes de tudo, a divergência. Ou seja, isso tem que existir. A gente tem visto algumas situações em que a divergência às vezes não existe ou é alegada por uma questão tecnicamente reprovável, ou seja, aquele procedimento seria correto, mas ainda assim a operadora suscita a divergência. Mais para frente, nos próximos vídeos, vocês vão ver que, inclusive, judicialmente é exigido essa divergência para a instituição da segunda opinião. Principais pontos, prestem bastante atenção. Exige sim maior atuação do médico, principalmente no que tange aos prazos, maior fundamentação dos pedidos, junta presencial sempre, obrigatoriedade da participação do paciente. Muitos doutores têm essa dúvida se o paciente precisa ou não ir. Sim, é necessário e obrigado a participação do paciente e atentar para a segunda opinião. Na minha concepção, aqui é o maior dos problemas. Se aqui for resolvida a situação ou for feito de forma regular, a questão subsequente, ou seja, a junta médica, fica comprometida. Então, analisando essa segunda opinião, que será alvo do próximo vídeo que nós faremos,
você pode analisar que a junta médica não teria motivo de existir, ou seja, se a segunda opinião fosse efetivamente regular. Presencial ou à distância, veja, isso é uma disposição da lei. A lei permite que a junta médica seja presencial ou à distância. Texto da lei, quando se fizer necessária a presença do paciente. Doutores, isso é muito vago. Isso é muito vago porque quem vai determinar essa situação é o próprio desempatador, é o próprio perito. Isso é bastante comprometedor no que tange ao próprio paciente, evidentemente, que terá seu exame, sua patologia analisada à distância, inclusive a partir de documentos, e para o próprio médico, assistente que indicou o procedimento. O desempatador pode ser um médico ou um conselho profissional. Essa é a argumentação que nós utilizamos para indicar a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Abstenção, ato do médico desempatador em emitir parecer sem definir a divergência e a possibilidade de entrar em consenso com o médico assistente com relação à conduta clínica antes da junta médica, observando os prazos da resolução 259, que é o prazo que se refere às cirurgias eletivas de 21 dias. Indicar a sociedade médica de especialidade. Essa é uma das argumentações que, naquelas respostas pré-estabelecidas que já estão à disposição no canal de defesa profissional, essa é uma das argumentações que os doutores podem e devem utilizar. Por quê? Porque o artigo 6º fala que as operadoras devem garantir em situações de divergência técnico-assistencial sobre o procedimento ou evento de saúde a ser coberto a realização de junta médica ou odontológica com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. Grifado em vermelho, parágrafo 2º, o profissional o assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. Ou seja, a interpretação que é necessário ser feita é que, nesse momento, a lei permite que o médico sugira o médico desempatador que ele queira, mas não que seja feito necessariamente de forma positiva. Veja, realmente existe um rol do artigo 10 dessa lei que estabelece a indicação de 4 médicos. Mas também há uma possibilidade de que esse médico seja feito de comum acordo ou mais, que sejam preferencialmente indicados pela sociedade médica. Olha a situação que os senhores devem se atentar. Principalmente, presencial ou não presencial, quem definirá o desempatador. Existem alguns entendimentos a favor da questão da junta médica, ou seja, da segunda opinião, que seja feita de forma não presencial à distância. Mas nós entendemos que essa situação é a minoria. Por quê? Porque a telemedicina e a teleradiologia possuem regulamentação para serviços médicos à distância e não contemplam o serviço de auditoria. Isso é um parecer recente. Resolução 2056 de 2013 estabelece um manual de perícia. Nesse manual de perícia, se vocês consultarem essa resolução, no artigo 58, a letra J, estabelece que a anamnese e o exame físico é um roteiro, faz parte do roteiro da perícia. A resolução 2147, recente de 17 também, que estabelece os deveres da diretoria técnica, não permitem a auditoria à distância. E a via videoconferência, uma análise de demais documentos pelo desempatador é chamada perícia indireta. Doutores, a perícia indireta é realizada somente em casos extremos, principalmente quando o paciente não pode se deslocar até a perícia. Ou, nos casos mais graves, obviamente, de impossibilidade, no caso de falecimento do periciando. Ou seja, se ele tem condições de comparecer, se submete e quer comparecer, não há motivo para ser feita uma junta médica não presencial. Aqui é o artigo 2º daquela lei referente aos diretores técnicos. Para o artigo 2º, os diretores técnicos de planos de saúde, seguro-saúde, cooperativas médicas e prestadoras de serviço em autogestão se obrigam a zelar para que não sejam realizadas auditorias à distância. Então, atente-se, há uma fundamentação técnica e jurídica para essas argumentações. DPMI, OPME, conceitual, prevalece realmente a prerrogativa de determinar as características. Isso a lei não alterou, isso é uma disposição da Lei 1956 de 2010. Mas, obviamente, devendo justificar clinicamente a indicação e oferecer 3 marcas de produtos de fabricantes diferentes. Aqui, senhores, uma situação.
é possível efetivamente você indicar e recomendar a marca ou o fabricante, desde que seja feito a título de referência. Atentem-se bastante a isso. Hoje não é mais possível fazer um pequeno ou um simplório pedido médico, pedido de procedimento cirúrgico. Hoje é necessário o médico se atentar para questões um pouquinho mais complexas, justificar tecnicamente, eventualmente sugerindo recomendações científicas. Puxa, mas isso é difícil, isso é muito complicado. Veja, ou temos isso, ou temos uma disposição de lei clara para impedir o seu procedimento. Então, um esforço é necessário, uma mudança de pensamento é necessária. E é sim possível você eventualmente, obviamente, você pode oferecer as 3 marcas, deve, mas nos casos específicos de um único fabricante, é importante colocar que é a título de referência. E o mais importante, que jamais deixará de fazer o procedimento se não for com aquela marca, porque aí sim vai incidir em exigência e vai incidir fatalmente em infração ética médica. O médico assistente deixar de indicar as 3 marcas, a operadora discordar, é a junta médica. Então a junta médica vai ser estabelecida de qualquer forma. O importante é que seja feito da forma correta. Para quem? Correta, melhor. Que seja feita de forma de bom senso, com base no Código de Defesa do Consumidor, no que atine ao paciente, e com base no Código de Ética Médica, no que atine aos direitos dos médicos. Senhores, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob argumento da sua natureza experimental ou não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Eu fiz esse parênteses para informar o seguinte: vocês têm principalmente os pacientes, têm se deparado muito com essa situação em que, eventualmente, é negado o procedimento pelo fato de que não consta no rol da ANS ou pelo que o fato é uma questão experimental ou off-label. Isso não é argumento jurídico capaz de elidir a cirurgia se eventualmente necessária. Ou seja, volto a dizer, procedimento médico, pedido médico bem feito, elaborado tecnicamente, não tem condição de elidir uma argumentação nesse sentido. Isso é uma simulação, compilados de entendimentos do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mas existe também de outros estados, obviamente não com esse número, mas existe esse entendimento de outros estados do Brasil que essa situação, essa argumentação não é passível de elidir um procedimento que o médico indicou. Por quê? Porque cabe ao médico que acompanha o paciente requisitar os materiais que entender necessários ao sucesso do procedimento. Ora, o médico é o técnico, estuda, faz a residência, faz a prova de especialidade, é evidente que ele tem as maiores condições técnicas de saber determinar o que é cabível e o que não é cabível. Aqui eu fiz questão de juntar e trazer para os senhores, e isso é disponível para anotação efetivamente, autorização de procedimento e não autorização de material. Quantas vezes os senhores já se depararam com esse tipo de situação? É abusiva a cláusula de contrato, que exclui o custo de próteses em procedimento cirúrgico coberto pelo plano e considerada necessária pelo médico ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, sendo indiferente para tanto se referindo ao material é ou não importado. E mais, é direito do paciente receber o tratamento mais moderno disponível, sobretudo se comprovadamente a eficácia do procedimento dependa de determinada OPME. Totalmente abusivo e prejudicial não receber o tratamento devido à cláusula contratual limitativa. Assim, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não podem ser excluídos procedimentos imprescindíveis para seu êxito. Isso é um entendimento de tribunal, órgão colegiado. Então, essa é a situação. Entendimento que, havendo cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o tratamento, inclusos os materiais, medicamentos, tratamentos ou exames necessários proposto pelo profissional médico. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado. Aqui é a justificativa para a indicação. Novidades: os profissionais sugeridos pela operadora deverão ser preferencialmente indicados a partir de listas previamente disponibilizadas ou é facultado às operadoras firmar acordos. Senhores, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, SBN, tem envidado diversos esforços para que esses termos sejam firmados. Nós estamos indo
pontualmente em cada operadora, justificar tecnicamente essa situação e, com base em termos de parceria, termos de cooperação formal, com deveres e obrigações de ambas as partes, firmar esses acordos para quê? Para excluir a indicação dos 4 médicos. Todavia, senhores, isso não é uma situação que ocorre do dia para a noite. É uma negociação, é um processo, motivo pelo qual, enquanto a SBN não consegue, ainda não efetivou melhor esses acordos, é importante usar esses argumentos técnicos para poder fazer valer os seus direitos. Muitos dos senhores, eu já recebi muitas informações de que, Fernando, eu informo isso que você está falando, mas eles falam que é só preferencialmente. Senhores, a questão é bom senso. O direito é bom senso. A questão de preferencial não significa que é facultativo. Preferencial corresponde à boa prática médica, corresponde ao atendimento eficaz do paciente, corresponde eventualmente ao respeito aos códigos deontológicos do médico. Então, veja, é preferencialmente? Sim, é preferencialmente, mas a boa prática médica determina, como foi demonstrado, que o próprio julgador estabelecer quem serão os juízes nos soa estranho. Recomendação, a SBN, conforme falado, vem feito esses acordos, já existem acordos efetivos, já existem acordos formatados, inclusive recentemente, no final do ano passado, nós formatamos um acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, através da sua presidência, através da Secretaria-Geral permanente da SBN, através da minha pessoa, fizemos esse acordo, já existe um termo de cooperação efetivo e já está em vias, eventualmente, de fazer também com o Ministério Público, ou seja, para mostrar a grandiosidade disso e para mostrar o benefício que trará à população essa situação. É a transparência, é a lisura, é a falta de parcialidade nas decisões. Sugestão sempre, pedir que indique a SBN, com base no artigo 6º e 2º da resolução que nós passamos, e pedir que a SBN faça uma junta médica colegiada. Junta médica colegiada SBN sendo feita realmente para eximir essa questão de isenção. Os senhores bem sabem, hoje em dia, dos 4 indicados, um serve como desempatador. Aí nos parece bastante hostil até essa forma de julgamento. A SBN, por sua vez, estabeleceu a junta médica colegiada. Junta médica colegiada com base em 3 profissionais que vão analisar aquele caso e, efetivamente, dar o parecer, comunicando ao médico, comunicando ao paciente, exatamente de como determina a resolução. Então, essa junta médica, para aquelas entidades que já tenham acordos firmados, é a recomendação que nós damos. O artigo 12 que nós falamos. E as recomendações é sempre essa: solicitar procedimentos bem feitos. O desempatador tem o viés da auditoria, então automaticamente ele está adstrito à resolução 1614. Ele que precisa ter essas obrigações, são claras, principalmente a comunicação, identificação, requerer a junta médica sempre presencial por conta dos motivos que nós falamos, alertar o paciente dessa obrigatoriedade e organizar-se para responder para a operadora. Os combates de desvios de paciente. É isso, mostrar conhecimento da legislação, se expressar corretamente, com base em argumentos técnicos, agir conforme a própria determinação, formalização. Eu sei que os senhores não têm esse costume, mas deveriam ter e vão passar a ter, de formalizar essas situações. Hoje em dia o e-mail é importante, mas eventualmente utilizar de telegramas, eventualmente correio e guardar os avisos de recibo, mas jamais telefone, porque fica muito superficial. Reclamações, eventualmente, no atendimento da operadora, o questionário, que nós vamos falar no próximo vídeo, e da denúncia, eventualmente, ao Conselho Regional de Medicina. As denúncias podem ser feitas pelas sociedades médicas, a SBN está totalmente à disposição de formatar essas denúncias, necessitando, pelo menos, de os documentos principais. Lembre-se, a atuação do desempatador, que eventualmente alicia ou faz uma junta médica com pouca maestria, com pouca cuidado, pelo menos 5 infrações éticas ele está cometendo. Senhores,
Esse é o primeiro vídeo que nós vamos tratar sobre a junta médica. Nos demais vídeos serão tratados assuntos como a segunda opinião, seja no âmbito civil, seja no âmbito administrativo, principalmente sobre as questões que surgem mais dúvidas. Meu nome é Fernando Godoy, sou coordenador jurídico da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado.